Oi pessoal, bom dia, Danilo Braque aqui de surpresa para vocês, como eu tinha prometido na sexta-feira, né? Fazendo uma surpresinha aqui, enquanto a gente está aqui tô aqui no escritório de Framingham. Vocês sabem que eu sou Danilo Braque, da Braque Law, com escritórios em Lowell, em Framingham, em Orlando, Rio de Janeiro. Estou aqui nesse momento em Framingham, né? Fazendo essa live aqui com vocês. E tipo assim, vamos ver o que acontece, né? Esse fica sendo o tema de hoje. Vamos ver o que acontece, porque ontem a nossa prefeita de Boston, deixa eu só, voltou, beleza. Tava só colocando no foco aqui para não ser interrompido enquanto eu converso aqui com vocês. Mas o que acontece? Ontem vocês estão me ouvindo bem? Coloca aí um ok que vocês estão ouvindo bem. Alguém pode colocar um ok aí que está ouvindo bem? 100%? Porque às vezes acontece de não aparecer som, né? Então eu só queria aí se alguém pudesse colocar aí num comentário aí que está ouvindo. Beleza. Obrigado, Michele. Obrigado. 100%. Valeu, favorito. Joia. Bom ver vocês, viu? Então, pessoal. Muita coisa acontecendo, muita coisa. O Júlio chegou aí, pessoal. O Júlio Leal chegou aí. Júlio Leal é uma das vitórias que nós tivemos, justamente. Rapaz, eu conto milagre, mas normalmente eu não conto o santo, né? Mas aí quando o santo desce e ele mesmo conta o milagre, aí a gente é obrigado a seguir em cima. Então, ok, eu vou dar uma notícia aqui para vocês então, e agora eu vou contar o santo, né? Como o próprio Júlio Real aí colocou aí nos comentários. Tivemos mais um caso Calderon aprovado, né? Aquele caso Calderon Jimenez versus Mayorkas, né, que nós tivemos aquele acordo entre o governo, onde em certas condições, imigrantes que têm ordem de deportação e que são casados com cidadãos americanos ou americanas e que moram num dos estados da Nova Inglaterra, eles têm um direito absoluto de pedir que reabram seus processos e cancelem as ordens, né? E cancelem depois os processos também para poder fazer a sua legalização. O próprio teve até champanhe ontem em casa. Eita glória! Que legal, cara, que legal. Pô, fico feliz demais por você, mano. Fico feliz demais. Pessoal, tô falando dos comentários, porque o Júlio Leal estava comentando aqui, ele está com o handle de Silva César 5648, e foi ele mesmo beneficiário. A gente teve o prazer ontem, né? Na realidade não fui eu, foi a minha assistente, uma das minhas assistentes que ligou para ele, para informar ele, porque eu estava ocupado com outras coisas, mas eu queria que ele fosse informado imediatamente do que estava acontecendo, que nós tivemos essa resposta. Então é mais um Calderon Jimenez que foi aprovado, né? Então mais um imigrante aí a caminho, se Deus permitir, de sua legalização logo. Então é um prazer representar o Júlio e a sua família, e glória a Deus que pudemos ser usados, né, como instrumento para essa grande vitória. Então realmente é um dia que a gente está celebrando muito, né? Mas, beleza, vamos voltar ao foco aqui, o que a gente ia conversar. O que fazer, né? Pessoal, o que acontece nesse momento? Nós estamos vendo tanta incerteza em relação ao nosso governo no Brasil, né? E nós estamos vendo muita incerteza em relação à imigração. Então vamos começar falando sobre imigração, que é o que nos interessa, imigrantes aqui nos Estados Unidos, né? Interessa demais. Pessoal, vocês lembram, né, como que quando começaram essas ações do ICE, começou aquele negócio todo de que iam ter 5 mil agentes aqui, 10 mil agentes ali, né? Me faz até lembrar a palavra de Deus que fala, né,
mil cairão à minha direita, 10.000 à minha frente, mas nenhum mal chegará em mim. Então, pessoal, olha, nós já passamos por esse período de extremo temor em relação a ações duais. Extremo temor. E com razão, haviam muitas ações acontecendo no duais, né? Períodos ali de fevereiro, março principalmente. E aí chegou no final de março, começo de abril, as nossas estimadas governadora de Massachusetts e prefeita de Boston resolveram abrir as suas grandes torneirinhas, xingar o governo Trump, tentar peitar o governo Trump e a secretária de segurança, foram ao Congresso falar besteiras, né, sem ter conhecimento de direito imigratório, e esse é o grande problema, dar opinião sobre o que a gente não conhece, né? É que nem o torcedor de futebol, que na segunda-feira todo mundo tem o seu palpite, né? Se foi pênalti, não foi pênalti, mas não conhece a regra, né? Não conhece a regra para poder ter essa discussão. Então, foram até o Congresso, foram humilhadas, né? Justamente por mostrar o pouco conhecimento imigratório, o pouco conhecimento jurisdicional, o pouco conhecimento legal realmente, né? E de autoridade, foi uma vergonha já no começo, certo? Mas o pior de tudo, quando voltaram depois daquele fiasco no Congresso, continuaram falando, batendo no peito que aqui não acontece, aqui não entra, aqui não vai acontecer, papapá, aquela coisa toda. Pessoal, o que acontece quando um cachorro bravo, está virado para o outro lado e você fica fazendo barulho atrás dele e você fica batendo no peito e xingando ele e atirando pedra nele? É inevitável que esse cachorro vai se virar contra nós, certo? E a moral da história foi que, eventualmente, por mais que a gente avisou, e vocês lembram de vídeos que eu fiz, pedindo, por favor, dona governadora, por favor, dona prefeita de Boston, calem a boca, entendeu? E elas não calaram, e aí o que aconteceu foi que aquele abençoado lá, aquele abençoado lá que é o chefe, é o czar da imigração, ele resolveu ir falar, vou levar o inferno a Boston, se referindo a trazer todo o poder da imigração para Boston, e obviamente quando fala Boston, está falando Boston e região, né? Então, todos nós somos afetados por essas decisões, ou seja, aquelas duas palhaças atirando pedra no cachorro que estava virado para o outro lado, que já nem estava mais prestando atenção, basicamente, à nossa área, né? E elas foram jogar pedra no cachorro. O que ele fez? Ele se virou de volta para nós e veio, acho que foram uns 2 fins de semana, se não me engano, eles vieram em peso e prenderam muita gente aqui em Massachusetts, muita gente, inclusive gente que, né, nós pegamos casos como clientes, inclusive um que foi postado hoje, que nós conseguimos, que graças a Deus, pela nossa representação, conseguimos ir no ICE e retirar a tornozeleira e retirar ele completamente do programa de supervisão do ICE, né? Mas foram elas que causaram isso, né? Foram elas que causaram isso. E nós imploramos, e eu aqui muitas vezes eu imploro que essas duas bobas calem a boca, parem de falar sobre as ações do ICE, parem de peitar o ICE, né? Argumentem, né, a necessidade de mais compaixão, a necessidade de levar em consideração a contribuição dos imigrantes, né, a necessidade de filtrar melhor que pais de família que não têm recorde criminal não deveriam de estar sendo buscados pelo ICE, essa coisa toda, o argumento normal que nós apresentamos. Mas cale a boca em relação a ficar peitando e dizer aqui não vai acontecer, entendeu? E elas realmente se calaram por um período aí de 2 meses, ao ponto que nós vimos uma baixa enorme de ações do ICE nos períodos
começando no começo de junho e até mais ou menos uma semana atrás, né, alguns dias atrás. Tivemos ações e tudo mais, mas você vai ter que concordar comigo que nos últimos 2 ou 3 meses, as ações do ICE, principalmente aqui em Massachusetts, New Hampshire, na Nova Inglaterra como um todo, as ações do ICE diminuíram bastante. Por quê? Porque elas calaram a sua boca, pararam de atirar pedra no cachorro, e o cachorro se voltou para os outros que estavam atirando pedra nele, né? Então, nos últimos 2 ou 3 meses, as ações do ICE se viraram muito para os estados de Nova York, para os estados da Califórnia, principalmente. Nós vimos muito, né, nos estados da Califórnia. Estados assim que eles começaram a atirar pedra no cachorro, eles começaram a querer bater de frente para fazer política, né, bater de frente com o pessoal do ICE, enquanto o ICE estava aqui. E aí o ICE se virou e foi para lá. E beleza, nós tivemos um pouco mais de paz, ou um pouco menos de desespero nos últimos 2 ou 3 meses. E aí o que as duas abençoadas, ou pelo menos o que aquela abençoada gênia da lâmpada, prefeita de Boston, que na realidade não deveria de ser nem instrutora de escolinha infantil, né? Aquela abençoada vai para a televisão ontem, novamente, fazer política, bater no peito, entendeu? Bater contra o ICE, né? E falar asneiras, certo? Tentar mostrar que tem mais poder do que o ICE, né? Fazer política, tá em todos os jornais, aquela coisa toda, né? Deve ter se sentido muito mal que nos últimos 2 meses ninguém fala dela, né? Da irrelevância dela e o trabalho tão mal feito que ela faz em Boston. É até bom que não falem dela, né? Mas em compensação, aí ela vai e abre a boca sobre imigração, e aí o que a gente espera? A gente espera que nos próximos dias, nas próximas semanas, provavelmente esse cachorro vai se virar pra gente de novo, se começarem a tirar pedra nele. Então, novamente aqui, eu imploro, né, que vocês entendam, primeiro de tudo, e que vocês se juntem a um clamor para essas duas incompetentes, da governadora de Massachusetts e da prefeita de Boston, calarem a boca sobre imigração. Porque isso só vai virar a atenção da imigração para o nosso estado, para os nossos estados da Nova Inglaterra, entendeu? Se elas calarem a boca, deixa a imigração está brigando lá com o governador da Califórnia, deixa brigar com o governador da Califórnia, entendeu? Com a prefeita de Los Angeles, deixa brigar com aquele povo lá, entendeu? Mas não, né, com a governadora de Nova York, por que tem que pegar e atirar pedra no cachorro quando ele tá bravo, latindo pro outro lado, certo? Então, aqui vai o meu despeito, entendeu? E meu desgosto completo em relação a essas atitudes impensadas e completamente irracionais da nossa prefeita de Boston e consequentemente da governadora de Massachusetts, né? Deixa quieto. Entendeu? Se o ICE está com as suas atenções viradas lá para o outro lado do país, né? Deixa quieto, ok? Outra coisa foi que hoje de manhã eu tive uma oportunidade de ter uma ótima conversa com um agente do ICE e basicamente reenfatizou algumas coisas que são muito importantes. O Léo Guimarães falando que eles estavam hoje de manhã em Plymouth, né? Eles estão sempre na área de Plymouth, né? Mas absolutamente as ações. Agora, aí eu quero falar um pouquinho também sobre essas ações, porque eu tive uma conversa muito forte hoje de manhã, muito interessante, com um dos agentes do ICE, certo? Não vou falar nome nem nada, mas tive bastante informação. Pessoal, eu sempre falei para vocês, a gente tem que ter bom relacionamento com todo mundo, né? Eu acho que o Trump, por mais que a gente não goste de algumas coisas dele, ele está mostrando que você manter a porta aberta para conversar até com seus inimigos pode resultar em ganho. Você vê? Ele manteve a porta aberta, recebeu o Putin como um chefe de Estado, que ele com toda segurança, no Alasca, entendeu? E consequentemente agora está parecendo que o cara vai conseguir fazer um tratado de paz entre a Ucrânia e a Rússia, finalmente, depois de 3 anos aí de guerra e milhares de vidas perdidas e bilhões de dólares perdidos também. Então,
É aquela coisa, a gente tem que sempre manter uma mente aberta e a comunicação aberta. E hoje de manhã eu tive a oportunidade de ter uma conversa bem legal com um oficial de imigração, enquanto estava lidando com o meu caso e pedindo a remoção da tornozeleira de um cliente meu. Ele me contou algumas coisas. Ele me falou, olha, Danilo, ele falou assim, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho. Palavras dele, ok? A gente está aqui fazendo o nosso trabalho. Ele falou assim, mas como que você acha que a gente se sente quando, por exemplo, a gente vai deter uma pessoa e assim que a gente vai deter uma pessoa, a gente é atacado pela comunidade, né? Pessoas que não têm nem ideia quem que essa pessoa que a gente está prendendo é, ou por que a gente está prendendo essa pessoa. Ele falou assim, aí a gente é atacado, cuspido, jogam água, jogam garrafa, entendeu? Começam a filmar e chamar nomes, ameaçar, entendeu? Ele falou assim, tentam bloquear nossos carros, aquela coisa toda. Ele falou assim, pensa, te coloca no meu lugar. Ele falou assim, o que você faria? Ele falou assim, e olha, agora eu vou dar uma informação para vocês, que inclusive substancia uma opinião que eu dei há muito tempo. Ele me falou assim, Danilo, nós já fomos nós já paramos pessoas que nós não íamos prender, que nós não íamos levar detido. Que literalmente a pessoa, por estar indocumentada no país, nós íamos emitir o NTA, que é o Notice to Appear, uma notificação, né, para a pessoa comparecer em corte, o início do desígnio, né, para a pessoa ser colocada em corte de imigração. Ele falou assim, mas nós não íamos manter a pessoa detida. Ele falou assim, só que no momento que estamos ali, fora do carro, conversando a pessoa, checando se essa pessoa tem algum problema criminal, alguma coisa assim, que forçaria a gente a deter a pessoa, ele falou assim, a situação se torna sensível e se torna difícil para agir. E aí nós somos obrigados a nos retirar dali e, obviamente, nós não vamos deixar o sujeito vai preso. Ok? Em outras palavras, pessoal, nós, comunidade, por nossa ação, quando vemos alguma ação do ICE, já causamos, palavras de um oficial de imigração, já causamos pessoas que não teriam sido detidas naquele momento, causamos que a pessoa fosse detida e levada presa. Ok? Então, é aquela coisa, toda ação tem uma reação. Isso é uma lei da física, é uma lei da química, né? Da metafísica também, toda ação tem uma reação, né? E por que eu falei que tem referência, tem relação com algo que eu aconselhei no passado? Porque já me perguntaram muito, principalmente durante aquele monte de ações que a gente estava tendo do ICE, me perguntavam, doutor, se eu for parado, o que eu faço? Eu sempre falei, coopera. Coopera porque é o seguinte, se eles te pararem, eles podem te prender. O único motivo que eles não te prenderiam é se eles sentirem que você não é uma ameaça para a comunidade. Primeiro, se eles identificarem você da maneira correta, se eles sentirem que você não é um risco de fuga, aí eles vão te liberar. Entendeu? O que vocês acham que eu apresento, por exemplo, quando hoje de manhã eu fui no ICE com um cliente meu, o cliente que foi solto sob fiança, né? Foi preso, um pai de família que não tem recorde criminal, foi preso, foi solto sob fiança. E agora nós tínhamos que nos apresentar no ICE, ele tem uma tornozeleira, certo? E tem que ficar se apresentando. O que vocês acham que eu apresentei para o ICE para pedir que removessem a tornozeleira? Que ele não é risco de fuga, tem endereço permanente, que ele não é risco para a comunidade. Entendeu? Além do bom relacionamento, é óbvio. Entendeu? Eu falei para vocês, umas 3 semanas atrás, eu tive a mesma experiência, né? Cheguei no ICE, pedi para tirar a tornozeleira, tiraram não só a tornozeleira, tiraram da supervisão. E a palavra que eu recebi, literalmente, 3 semanas atrás, a palavra que eu recebi foi o seguinte: agora que ele está sendo representado pela sua firma, nós não temos nenhuma dúvida sobre o comparecimento dele em corte, então ele vai ser retirado da supervisão. Beleza? Eu fiquei cheio de pompa, né? Porque, tipo assim, poxa, eu falei, caraca, bicho, por minha causa. Mas eu faço isso há quase 20 anos, né? E durante 20 anos nós sempre agimos de uma maneira muito correta, mesmo estando em lados opostos com o ICE, agir sempre de uma maneira muito correta. E é por isso que a BRAC Law e o meu trabalho pessoalmente, nós temos muito respeito entre os agentes do ICE e também com juízes de imigração.
né, com advogados do ICE e tudo mais. Né? Hoje, por exemplo, nós temos em Boston, alguns dos juízes mais experientes de Boston já foram advogados do ICE ou agentes de imigração, né, de Boston, de Chelmsford e tudo mais. E vários deles, pessoal, eu já estive nesse contexto, onde eles não eram juízes ainda. Né? Então, e o que acontece? Mesmo estando em opostos, você cria, né, um respeito mútuo. Pode ter visões diferentes, opiniões diferentes, mas você cria um respeito mútuo. Quando você trata as pessoas com respeito, com transparência, com honestidade e dignidade. Aí daqui a pouco essa pessoa que era um advogado que estava do lado contrário de você, essa pessoa se torna um juiz de imigração. E adivinha o que acontece quando você comparece perante esse juiz de imigração? Aquela semente está plantada de que, hey, esse cara aqui é uma pessoa que trata todo mundo da maneira correta, da maneira transparente, que age honestamente, age com integridade e dignidade. E isso conta pontos quando precisam tomar uma decisão. Entendeu? Então nós já tivemos aí, através dos anos, muitas decisões favoráveis aos nossos clientes, especificamente por causa do jeito que nós da Brack Law trabalhamos. Né? Trabalhamos na seriedade, na honestidade, entendeu? E isso sempre gera frutos, certo? Então, pessoal, uma das coisas que eu queria falar para vocês é que, novamente, eu reafirmo o que eu sempre falei. Espero que ninguém jamais seja parado pelo ICE, mas se for parado pelo ICE, cooperar é o melhor caminho. E eu já tive uma experiência de um juiz que perguntou para o ICE, para o advogado do ICE, quando ele foi detido, ele cooperou com as autoridades? E como o meu cliente tinha cooperado com as autoridades, além de outros fatores, o juiz deu uma fiança baixa, relativamente baixa. Ele foi solto. Então, pessoal, eu queria realmente reenfatizar essa situação, preparar vocês, porque, de acordo com esses pronunciamentos da prefeita de Boston, da governadora de Massachusetts, existe uma possibilidade que nos próximos dias ou semanas nós vamos ver o ICE novamente virar suas atenções para nós, o que seria uma grande infelicidade, né? Se isso acontecer, ok? Mas, infelizmente, é o que está acontecendo, né? E nosso Brasil, hein? E nosso Brasil? Pois é. O nosso Brasil está uma situação muito complicada. Aqui, pelo menos, nós temos a situação que as leis, elas não mudam. Né? Pode até mudar um pouquinho da interpretação das leis. Mas as leis não mudam e os juízes, eles são imparciais. Agora, no Brasil, o negócio está meio complicado. Porque, aparentemente, a lei não vale mais nada. A única coisa que vale é uma caneta de um juiz do STF. E eu não sei se vocês estão sabendo, eu ainda não tenho a resposta para isso, mas eu não sei se vocês estão sabendo, mas ontem pousou por algumas horas no Brasil, primeiro em Porto Alegre e depois em São Paulo, pousou um avião que é utilizado pela CIA, certo? Depois disso, esse avião, ele seguiu rumo para outro lugar na América do Sul. Mas ele é usado principalmente para transportar agentes da CIA. Hoje de manhã, a Polícia Federal do Brasil deu uma declaração dizendo que o avião tinha sido utilizado para transportar alguns membros do corpo diplomático americano. Vocês realmente pensam que membros do corpo diplomático americano viajariam para o Brasil dentro de um avião da CIA, de um jato particular da CIA? Muito estranho, né, essa situação. Tipo assim, no mínimo, essa situação é extremamente estranha. E o que poderia ser? Entendeu? CIA é o quê? É um órgão de inteligência. O Brasil está no radar da administração Trump, certo? E nesse momento, a CIA tem um interesse enorme de obter inteligência relacionada com o Brasil e também de obter inteligência relacionada com a Venezuela, principalmente se está havendo algum tratado, algum acordo entre Brasil e Venezuela, como a gente já sabe que houveram acordos, né? Houve acordos entre Brasil e Irã, por exemplo. O Brasil já serviu de pária para transportar material nuclear ou atômico para o Irã.
o que é proibido pelas sanções americanas. Então, pessoal, a situação no Brasil está muito complicada, né? Está muito complicada. Eu tenho medo do que pode acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas com o nosso Brasil. Principalmente porque o Brasil está agindo muito no ego, né? Você tem que entender, quando a gente está lidando com alguém mais forte, nós temos que ter a humildade, primeiro, de reconhecer que a pessoa, ou que o outro lado tem mais força, e segundo, tentar achar um meio termo, né, para trazer essa pessoa para o nosso lado. E não simplesmente tentar ganhar no berro, porque isso aí vai acabar mal. E do jeito que está sendo feito com o Brasil, eu acho que essa situação não vai acabar bem para o Brasil, né? Essa lei Magnitsky, se for aplicada de modo geral, ela é terrível, porque os Estados Unidos dominam o mercado financeiro mundial. É só você olhar como que funciona o mercado financeiro da Venezuela, do Irã, entendeu? Eles não têm acesso ao mercado mundial, entendeu? Eles têm que fazer acordos com outros párias da sociedade para poder sequer sobreviver. A pessoa que tem dinheiro na Venezuela, ela quer fugir de lá, porque mesmo com dinheiro, ela não tem nem como obter as coisas, porque as coisas não estão disponíveis, inclusive comida, né? Então, nós não queremos isso para o nosso país, então precisamos orar muito para o nosso país para que isso não aconteça, certo? Eu vi que chegaram algumas perguntas aqui, eu tenho alguns minutos ainda antes de começar a atender, então eu vou responder algumas perguntas aqui. É verdade, notícia de 1º de agosto, que imigrantes que estão fora do estado não terão direito ao green card, mesmo casando com cidadãos americanos. Não, isso é mentira, Liz Antunes, né? Isso é uma absoluta mentira, isso não existe. A lei não foi mudada, pessoal, pelo amor de Deus, ok? Pelo amor de Deus. As leis nos Estados Unidos não foram mudadas, entendeu? O STF no Brasil chega a decidir mais de 100 mil casos no ano. A Suprema Corte dos Estados Unidos, olha o trem passando, eu estou em Framingham. A Suprema Corte dos Estados Unidos decide de 150 a 200 casos, às vezes 250 casos no ano, para você ver como que eles escolhem casos específicos que são de importância crítica para a comunidade, para a sociedade, para o sistema, para a interpretação constitucional, né? E respeitam o fato de que são o judiciário, né? E que o legislativo tem a sua função e o executivo tem a sua função, certo? Então, existem leis. A nossa lei de imigração é uma. A não ser que mudem a lei atual, ela prevalece. E existe a lei atual que fala que, por exemplo, imigrantes que casam com cidadão americano têm direito a aplicar para o seu green card, e aí varia o caminho de cada um. Inclusive, mais cedo, quando eu falei, né, sobre a notícia que o Júlio Leal aqui trouxe, ele mesmo, né, de que nós informamos ele ontem que ele foi beneficiário do caso Calderon, recebemos a resposta vitória ontem no caso Calderon, entendeu? Justamente para ele é o quê? O caso Calderon é o quê? O caso Calderon é justamente sobre imigrantes que casam com cidadãos americanos. Isso aconteceu ontem, dia 19, acho que ontem foi 19 de agosto, certo? Então, essa história de que imigrantes fora de status não têm direito a green card, ok? Isso é uma aberração, isso é uma mentira, e para variar, gente que não sabe o que está falando, ok? Pessoal, eu tiro o meu tempo aqui, entendeu? É para poder informar vocês da maneira correta. Às vezes eu trago boa notícia, às vezes eu trago uma notícia, né? E a gente pode até discordar da opinião ou posicionamento um do outro, mas a lei é a lei, ok? E as leis de imigração, elas não mudam desde 1996, certo? Não houve nenhuma lei nova desde 1996. 2001 era uma lei de 96. Entendeu? A lei de 2001 é porque ela terminou em 2001. Ela não terminou, ela fechou em 2001, fechou a aceitação de novas aplicações em 2001. Ela tinha data de começo e data de fim. Mas a lei era de 1996 e não de 2001. O fechamento, né, no caso, assim, fecharam a cancelinha, né? Entendeu? Foi justamente quando eles fecharam a porta para poder qualificar, foi em 2001. Por isso que a gente chama de lei de 2001, mas ela não foi otorgada em 2001, ela foi otorgada em 1996, tá?
Então, só para vocês terem conhecimento. Então, é mentira sobre isso. Eu fiz um vídeo aí um dia desses, acho que foi semana passada. Foi na live de semana passada, pessoal. Na live de semana passada e também na live da semana anterior, eu comecei falando, acho que quase meia hora, sobre os mitos e as fraudes na comunidade imigrante, entendeu? E principalmente o que esse pessoal que não entende bulufas de direito, principalmente direito nos Estados Unidos, fica falando, né? Ontem eu estava assistindo um programa que eu amo assistir. Gosto muito de assistir, né? Então, enquanto eu assistia esse programa de manhã, apareceu um jornalista de Brasília, brasileiro, né, falando sobre justamente o que está acontecendo com o governo Trump, o governo brasileiro, papai, negócio com a Rússia e tudo mais. Mano, esse cara falou tanta besteira, só que ele fala muito bem, né? A oratória dele é assim, extremamente admirável. Mas ele fala tanta besteira por falta de conhecimento, entendeu? Quer dizer, como que alguém pode falar da minha casa sem conhecer a minha casa? Como alguém pode falar do funcionamento da minha casa sem nunca ter morado na minha casa ou passado um tempo na minha casa? O cara visitou lá num domingo de tarde e teve num churrasco. Isso dá o direito dele, isso dá o conhecimento, o know-how suficiente para ele falar das operações da minha casa? Como que funciona a minha casa? Não, claro que não. Mas o que está acontecendo? Muita gente passando informação sem ter conhecimento, sem saber como funcionam as coisas. A maioria, 99% desses jornalistas, eles na realidade não têm nenhum conhecimento como que funciona o direito nos Estados Unidos, como que funciona o princípio de jurisdição ou o princípio de jurisprudência, entendeu? Nos Estados Unidos. Eles não sabem por que, por exemplo, você pode ter uma decisão no nono circuito, na Corte de Apelos do nono circuito, e uma decisão diferente na Corte de Apelos do quinto circuito, e essas decisões podem ser válidas nos seus territórios e não válidas para o país inteiro. Assim como uma decisão de uma dessas duas, às vezes pode ser válida para o país inteiro, né? Então, nem isso eles entendem. Eles não entendem de onde que vem, né, os poderes que nós estamos falando, entendeu? Que apenas um lado ou outro acusar o outro de alguma coisa, não quer dizer que seja pura verdade, né? Então, eles não entendem nem mesmo a própria lei, certo? Para poder falar. Então, muita besteira é falado, então, relacionado com esse negócio aí de se ainda pode pedir green card, nada foi feito, nada foi cancelado em relação a green card, certo? Entrei em processo minha filha, 2 anos por green card, já chegou uma carta. Olha, não tem... Valdirene, carta dizendo que não pode ser deportada. Isso não existe. Isso seria a aprovação do green card. Se ela tiver o green card aprovado, obviamente ela não pode ser deportada, a não ser que ela viole dos regulamentos, uma das leis relacionadas com as responsabilidades do portador de green card. Ok? Agora, enquanto o green card não é aprovado, tecnicamente uma pessoa pode ser deportada. Isso é uma pergunta que acontece. Não, o governo vai deportar? Duvido. Primeiro. Segundo, um juiz de imigração provavelmente rapidamente não só concederia fiança, mas ainda por cima cancelaria o processo de deportação se a pessoa já tem, né, já está com o processo de green card pendente, a não ser que essa pessoa tenha algum problema, né? Então existem situações e situações, certo? Então só para você saber que se você receber o recibo, o comprovante de ter aplicado para o processo, isso não é 100% correto dizer, não pode ser deportado. Pode. Vai e comete um crime com um processo pendente, por exemplo, com um processo de green card pendente, vai e tenta roubar uma loja para ver se você não vai ser deportado. Então, nunca fale que não pode ser deportado, até mesmo um portador de green card pode ser deportado. Ok? Tudo depende de seguir as leis e regulamentos, né? Doutor, isso não se dá pelos excessos de alguns agentes, ou até pior, de suposta
posto caso sem recompensas? Absolutamente, absolutamente. Se você observar o que eu tenho postado, eu levo tudo isso em consideração, absolutamente. Nós temos a situação de, supostamente, né, os caças recompensas que foram deputizados, né, para serem agentes contratados de imigração, para fazerem buscas, né, de imigrantes, obviamente, né. Nós temos excessos, absolutamente, a gente vê truculências. Aqueles que me seguem sabem o quanto que eu fiquei enfurecido quando eu vi aquele agente quebrando aquele vidro daquele carro lá em New Hampshire, entendeu? Que eu acho que colocou todas as pessoas dentro do carro em risco de algum tipo de dano, alguma coisa assim. Se você quer, você assiste o vídeo. Eu falei até que eu achava que a família deveria de fazer um reporte policial e fazer uma reclamação policial criminal na corte local contra aquele agente especificamente e o seu supervisor, né? Então, eu não passo pano para ninguém, tá bom? Então, absolutamente, nós temos vários tipos de situações. Mas eu estava falando mais cedo sobre a situação que às vezes acontece, pessoal. A pessoa é parada pelos agentes do ICE, os agentes do ICE checam e os agentes do ICE mandam a pessoa para casa. Não pense que isso não acontece. Isso acontece, isso tem acontecido, que eu já tive reportes de pessoas. Eu tive sentado na minha frente, na minha mesa. Não na mesa, né? Na cadeira perante a mesa, ok? Na cadeira em volta da mesa, eu tive pessoas sentadas falando: o ICE esteve dentro da nossa casa. Isso foi agora, há poucos meses. O ICE esteve dentro da nossa casa, checou digital, checou todo mundo, agradeceu pela cooperação, foi embora, não levou ninguém preso. Então, isso acontece. Agora, se no momento que o ICE para alguém, começa a se reunir um monte de gente em volta, xingando, aquela coisa toda, o que o oficial hoje de manhã estava me explicando é que naquele momento se torna uma situação de risco para o imigrante, para eles e para todos em volta. Então, imediatamente, eles não vão se retirar e deixar o imigrante que eles estavam checando ali. Não, eles vão levar o cara detido. Então, o que ele estava falando hoje é que existem casos e casos. Em alguns casos, até mesmo gente que eles teriam mandado embora para casa e tipo, depois a pessoa vai receber uma carta para ir na corte. Em alguns casos desses, por causa das ações da comunidade, eles não fizeram isso. Eles tiveram que levar a pessoa presa porque eles não podiam ficar mais ali. Entendeu? Então, é aquela coisa, não estou passando pano para ninguém, por favor, não pense que eu estou passando pano para ninguém, mas eu apenas estou dizendo que às vezes nós agimos de uma maneira muito incorreta. Vou dar um exemplo para você. Segunda-feira eu fui na corte de Lawrence, né, resolver um problema, e quando eu estava entrando tinha uma mulher lá tendo uma discussão lá com os guardas, né, ali, o pessoal que faz a checagem de segurança, estava tendo uma discussão árdua com eles. E era simplesmente porque ela queria entrar com uma bag de plástico desse supermercado, que estava cheia, e eles queriam revistar a bag. E ela xingando eles, dizendo que eles não tinham direito. E ela ainda falava, porque dentro da 4ª emenda vocês não têm direito, né, de fazer o search and seizure, que a gente fala, né? Vocês não têm o direito, sem uma ordem judicial, de checar minhas coisas, papapá. E os policiais estavam sendo muito de boa com ela, porque sinceramente eu tô assim, ok, primeiro, você está repetindo besteira que você ouviu na internet, entendeu? Porque eu duvido que você consiga me dizer, palavra por palavra, a 4ª emenda, certo? Segundo, a 4ª emenda não tem nada a ver com você ser revistado pela segurança para entrar num lugar que está controlado, como, por exemplo, uma corte judicial. Entendeu? Se isso fosse verdade, bom, aí a gente poderia se recusar a ser revistado para poder entrar no avião no aeroporto. Não é verdade? 4ª emenda, search and seizure. Mas claro que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É completamente inaplicável aquela situação. Eu achei até que os seguranças de Lawrence, meus parabéns a eles, tiveram muita paciência e calma com aquela mulher, enquanto ela berrava para todo mundo ouvir no prédio inteiro, entendeu? Porque eu simplesmente teria olhado para ela e falado assim: minha senhora, quer entrar? Revista. Não quer entrar? Não precisa revistar. A opção é sua, pode sair. Vai lá para fora e decide lá fora. Quando você tomar a decisão, você volta ou vai embora. Isso é problema seu. Então, é aquela coisa. Eu tenho menos paciência, né?
Mas muito cuidado, né, com o pessoal que fica dando palpite quando não sabe. Vamos ver aqui. A pessoa que tem um caso fechado administrativamente pelo juiz, para entrar com o I-130, pode viajar com o passaporte em voo doméstico. Olha, possivelmente sim. Primeiro, né, um passaporte é um Real ID, certo? A lei não fala que você tem que ter um visto para poder o passaporte ser um Real ID. Um passaporte válido é um Real ID, mesmo um passaporte brasileiro, certo? O risco se apresenta quando você é uma pessoa procurada, quando você deve uma corte de imigração, alguma coisa assim. Aí aumenta o seu risco, ok? No seu caso, eu acho que seria provavelmente ok, mas, dona Michele, eu vou acautelar a senhora de que se a senhora tem toda essa situação aí, a senhora provavelmente tem um advogado de imigração trabalhando no seu caso. Então, ninguém melhor do que o seu advogado de imigração que tem o seu caso para saber os detalhes específicos do seu caso e poder te dar um ok ou não para você viajar domesticamente, tá bom? Então, por mais que eu tenha boa vontade de tentar responder a sua pergunta, para você ter 100% de certeza, fala com o advogado que está fazendo o seu caso, que com certeza ele vai ter mais conhecimento sobre a sua situação individual do que eu, tá bom? Boa sorte. Vamos ver aqui uma última perguntinha, tá bom? Que eu tinha visto aqui. Pessoas paradas no trânsito, eles têm levado as pessoas? Nem sempre. Algumas pessoas têm sido liberadas. Uma pessoa que está com corte marcada em fevereiro tem pedido de asilo, pode ser deportada? Absolutamente. Uma pessoa que tem uma corte marcada em fevereiro, ela está em processo de deportação. E contrário ao que o pessoal pensa por aí, não é verdade que você obrigatoriamente tem que ter 2, 3, 4, 5 cortes de imigração. Em alguns casos é assim que acontece, dependendo de necessidade, dependendo também de movimentações de trabalho do seu próprio advogado. Mas em algumas situações, simplesmente, em algumas situações, simplesmente não tem a pessoa não tendo nenhum tipo de defesa própria, dependendo das perguntas que foram feitas para a pessoa no dia da corte de imigração, aquela pode ser a sua única corte e absolutamente pode ter uma ordem de deportação naquele dia. Vai depender das circunstâncias, tempo na América, entendeu? Então teria que olhar o caso completamente a fundo para saber, tá bom? Então, obrigado pessoal, ok? Parado em trânsito. Algumas pessoas eles levam, algumas pessoas eles não levam. Eu tenho situações de pessoas que foram paradas pelo ICE e o ICE não levou, mandou embora para casa. Conheço situações onde o ICE na realidade ficou seguindo a pessoa, depois parou a pessoa e levou preso, mesmo a pessoa não tendo recorde nenhum. Então, nós estamos num período muito incerto em relação a isso, né? Então, é bom que você tenha, primeiro, consciência, né, da sua situação. Você tem os seus documentos em algum lugar que seja acessível para uma pessoa de confiança. Você tem uma pessoa de confiança que possa representar você, contratar um advogado que seja, se por acaso acontecer o pior e você ser detido, né? E você entender que na maioria dos casos, a não ser que você tenha um problema criminal ou várias entradas ilegais nos Estados Unidos, na grande maioria dos casos sempre há uma avenida. E não é verdade o que falam por aí que ninguém está sendo solto. Pessoal, não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário, tem gente que a gente continua conseguindo fiança. Esse negócio aí de que ninguém mais qualifica para fiança, isso é tudo papo furado. Não é assim que funciona. Eu peço a vocês encarecidamente que assistam os nossos vídeos anteriores, nas últimas semanas, vários vídeos que a gente fala sobre assuntos diferentes, inclusive sobre essa situação de pedir fiança, sobre essa situação de vão cancelar todos os green card, coisa assim. Isso é tudo papo furado, pessoal. Eu vou prometer uma coisa para vocês. Qualquer mudança de lei, você vai ficar informado através do aplicativo da Braclaw. Então eu convido você a baixar o aplicativo da Braclaw. Você vai ficar informado através da newsletter que a gente publica, né? A cada 2 semanas publicamos uma newsletter. A gente manda para os nossos grupos de WhatsApp, para os contatos de WhatsApp, mandamos para os nossos grupos de e-mail, que nós temos muitos contatos por e-mail.
Nós mandamos a pedido de certas pessoas, publicamos a newsletter também no nosso aplicativo. E se você quer receber a newsletter, você pode entrar em contato com o nosso escritório e a gente coloca você na lista para receber. Então esse é um jeito de você ficar informado, além do aplicativo. E também nas nossas lives de sexta-feira, e quando eu faço essas lives assim de surpresa, né, eu faço postagens específicas nos canais da Braclaw, você fica sabendo. Então se houver uma mudança na lei, ou uma mudança de procedimento, a chance é muito grande que você vai ficar sabendo primeiro através de nós do que através desse pessoal bobalhão que fica abrindo a boca falando coisas que não sabe, né? Então, é aquela coisa. Se eu quiser saber sobre novos desenvolvimentos, sobre pesquisa de câncer, eu não vou estar perguntando para a moça do açougue, eu não vou estar me baseando em comentários de jornalista esportivo do UOL, né? E muito menos no padeiro ou no cara que serve lá no botequim, ok? Se eu quiser saber sobre novos desenvolvimentos, curas de câncer, coisa assim, eu vou perguntar para um médico, de preferência um médico especialista nessa área. Então, a advocacia não é diferente, direito imigratório não é diferente. Tem muita gente fazendo o quê? Que eu sempre falo? Vendendo gato por lebre. Então, muito cuidado, quem primeiro tem o interesse de botar a mão no seu bolso e depois, se der, te ajudar. Aqui na Braclaw, primeiro a gente te ajuda, depois a gente vai colocar a mão no seu bolso. Porque as contas chegam, a gente tem que pagar as contas. Mas o nosso interesse principal é ajudar. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês, um bom resto de semana. Se Deus permitir, sexta-feira a gente está de volta fazendo uma live, respondendo um monte de perguntas. Não esqueçam que hoje, 12h30, a gente tem a nosso papo com o Eduardo de Oliveira, na Rádio Insuperável. Nós vamos ter o nosso papo reto com o Beto Moraes na sexta-feira de manhã, às 7 horas da manhã. Às 10 horas da manhã a gente está live aí em todas as redes da Braclaw para poder bater um papo com vocês e responder perguntas. Falou? Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Uma boa quarta-feira de chuva aí. Pelo menos aqui em Framingham está chovendo, né? E um abração. Não esqueçam, 978-453-7225 é o nosso telefone. Você pode entrar também em contato pela info@braclaw.com. Você pode entrar em contato pelo nosso website, braclaw.com. Você pode entrar em contato também até mesmo aqui pelo Instagram, onde eu estou fazendo essa live. Daqui a pouco essa live também vai estar disponível lá no YouTube e no Facebook. Falou? Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tô precisando de fazer a barba, né? O pessoal tava falando aí que eu tô precisando fazer a barba. Pois é, eu dei uma relaxada aí nos últimos dias aí na barba aí no look aí, trabalhando muito. Tá vendo as olheiras? Pois é, trabalhando demais. Mas não tem problema não. Deus é bom, Deus é fiel. Já começamos o dia hoje com vitória e a gente espera continuar o resto da semana trazendo muitas vitórias para os nossos clientes. Um abração. Tchau, tchau.